O sol da manhã despontava sobre as colinas de Canaã, quando Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximar-se com 400 homens. O coração do patriarca, ainda marcado pela luta no val do Jaboque, estremecia diante da cena. A ferida em sua coxa lhe lembrava que não era mais Jacó, mas Israel, o homem que lutara com Deus e sobrevivera pela graça. E, no entanto, o passado não se dissolvera. Diante dele vinha Esaú, o irmão que outrora jurara matá-lo, o fruto de um engano e de uma bênção disputada. Jacó, tomado de temor e prudência, organizou sua família em ordem. Primeiro as servas e seus filhos, depois Lia e os seus, por fim Raquel e o pequeno José. E como quem deposita diante de Deus o peso da própria vida, Jacó mesmo foi à frente. Não fugiu, não se escondeu. Com passos trôpegos, curvando-se 7 vezes ao chão, ele se apresentou a Esaú. Um gesto de submissão, mas também de humildade quebrantada. Então aconteceu o inesperado. Esaú correu ao seu encontro, não com espada, não com violência, mas com lágrimas. Abraçou-o e o beijou. Os 2 irmãos choraram juntos, e aquele momento se tornou uma fissura na narrativa da vingança. Um lampejo de reconciliação que o próprio Deus havia tecido na escuridão da história. Mas essa cena não era simples. O abraço de Esaú carregava sombras. Era sincero em seu gesto, mas a promessa não se movia por meio dele. Esaú havia se reconciliado com o irmão, mas o peso da eleição permanecia sobre Jacó. O patriarca sabia que, por trás do encontro, havia mais do que sangue. Havia o pacto eterno, a linha da promessa que não seria quebrada, mesmo quando o coração humano oscilava entre ódio e perdão. O choro dos irmãos não apaga o fato de que a bênção estava selada. A reconciliação suavizou a ferida do passado, mas não anulou a eleição divina. Era o mistério do Deus que escreve sua história até mesmo nos gestos de lágrimas, fazendo do encontro entre Jacó e Esaú uma parábola da tensão entre graça e rejeição, amor humano e soberania eterna. Após o abraço carregado de lágrimas, o silêncio que pairava entre Jacó e Esaú começou a ser preenchido pelo murmúrio dos rebanhos que se aproximavam. As caravanas que Jacó havia enviado adiante eram mais do que gado e servos. Eram um presente, uma oferta de apaziguamento, um tributo moldado pelo temor e pela astúcia. Jacó insistia em que Esaú aceitasse, pois dizia: "Tenho visto a tua face como se visse a face de Deus, e tu me acolheste com benevolência." Para Jacó, o irmão reconciliado era sinal de que a mão divina havia transformado ódio em misericórdia. Esaú, com voz branda, recusou a princípio, dizendo que já tinha o suficiente. Mas Jacó, com insistência reverente, o constrangeu a receber. A oferta não era apenas uma tentativa de ganhar favor humano. Era um gesto litúrgico, uma confissão silenciosa de que tudo o que possuía vinha de Deus. Era como se Jacó dissesse: "Não sou dono da promessa, apenas a carrego como mordomo, e parte do que me foi dado devolvo para que a paz seja selada." Assim, Esaú aceitou o presente, e o pacto de irmãos foi tecido não por palavras, mas por dádivas que ecoavam no coração da terra. Então Esaú sugeriu que partissem juntos para Seir, mas Jacó, ainda cônscio da ferida em sua coxa e do ritmo lento de seus filhos e rebanhos, respondeu com prudência: "Caminharei devagar conforme a marcha do gado que me precede, e conforme o passo das crianças até que eu chegue a ti, meu senhor em Seir." E Esaú, generoso, ofereceu ainda deixar alguns de seus homens como escolta. Jacó recusou, pedindo apenas a benevolência do irmão. O texto bíblico revela então o desencontro silencioso. Esaú voltou para Seir, mas Jacó seguiu para Sucote. Ali, edificou para si uma casa e fez cabanas para o gado, por isso chamou aquele lugar de Sucote, cabanas. Mas por trás dessa escolha, repousava um mistério espiritual. Jacó não seguiu Esaú até Seir, pois o caminho da promessa não era o da descendência rejeitada. Ele precisava habitar como estrangeiro.
peregrino que caminha não segundo as alianças humanas, mas segundo a condução divina. Sucote se torna assim mais do que um acampamento. É símbolo da peregrinação eterna. Ali, entre cabanas frágeis, Jacó aprendeu que sua vida seria sempre marcada pela tensão entre o já e o ainda não. Ele possuía esposas, filhos, rebanhos, mas ainda era estrangeiro na terra prometida. Suas cabanas eram reflexo de sua própria existência, transitória, sustentada por Deus, aguardando o cumprimento pleno da promessa. Esaú segue para Seir, a terra que não herdaria a promessa. Jacó segue para Sucote, a morada provisória do eleito. 2 caminhos se abrem, 2 destinos se separam, e a história da redenção avança por entre lágrimas e cabanas. Ali se ergue o contraste entre o homem que possui abundância sem promessa e o homem que carrega promessa em meio à fragilidade. Esse capítulo revela que a reconciliação humana, embora real, não dissolve os desígnios de Deus. O abraço foi verdadeiro, o presente foi aceito, mas a eleição permaneceu soberana. Sucote ecoa para toda a história como sinal de que o povo de Deus viverá como estrangeiro, até que o tabernáculo definitivo desça dos céus, quando Cristo for a morada eterna entre os homens. Jacó partiu de Sucote e avançou sua jornada, até que seus pés alcançaram a terra de Canaã. Não era mais fugitivo de Labão, nem apenas reconciliado com Esaú. Agora, era peregrino estabelecendo passos na terra que lhe fora prometida desde Abraão. Seu coração, contudo, ainda carregava o peso da transitoriedade. Cada lugar era provisório, cada tenda, frágil, mas a promessa permanecia sólida como rocha eterna. Ao se aproximar de Siquém, Jacó armou sua tenda diante da cidade. Não se escondeu mais em cavernas nem fugiu por desertos. Ergueu morada diante dos povos, sinal de que a promessa de Deus não se cumpre em isolamento, mas em meio às nações. Ali, comprou um pedaço de campo por 100 peças de prata e levantou um altar, chamando-o El Elohe Israel, o Deus de Israel. Era a primeira vez que o nome Israel, recebido na luta do Jaboque, se tornava confissão pública e teológica. O homem que antes enganara, agora confessava: não sou sustentado por minha astúcia, mas por um Deus que se revela em pacto. Esse altar em Siquém é carregado de simbolismo. Ali onde os patriarcas haviam passado como estrangeiros, Jacó estabelece um marco espiritual. A terra não é sua posse por direito humano, mas por promessa divina. Ao erguer o altar, Jacó declara: não pertenço a Labão, nem a Esaú, nem a esta cidade. Pertencemos a Deus. A fé, portanto, não é apenas peregrinação no deserto, mas também testemunho em meio ao mundo. Teologicamente, este momento carrega a tensão entre reconciliação e eleição. Jacó havia abraçado Esaú, mas seus caminhos se separaram, porque os destinos eram distintos. Esaú para Seir, Jacó para Siquém. Ainda assim, o altar erguido aponta para algo maior. A reconciliação definitiva que não viria pelas mãos dos patriarcas, mas pelo sangue do Filho. Pois em Cristo, aquele que é a escada de Betel e o homem de Peniel, não há mais separação eterna entre irmãos e povos, mas um só corpo reconciliado na cruz. Jacó, ao erguer seu altar, antecipa a igreja, o povo que levanta sua adoração no meio do mundo, como sinal de que pertence a outro reino. Siquém se torna sombra do Calvário, lugar onde Deus é confessado, não apenas por palavras, mas por uma entrega de identidade. O nome Israel, gravado agora em altar, ecoa como promessa de que a semente da mulher esmagará a serpente, e que um dia, em Cristo, toda separação será dissolvida na comunhão eterna dos santos. Assim, Gênesis 33 encerra-se em tensão e esperança. O peregrino chega à terra, mas ainda não a possui. O altar é erguido, mas o templo definitivo ainda não desceu. A reconciliação entre irmãos acontece, mas a reconciliação última ainda é futura.
Jacó aponta para Cristo, o verdadeiro Israel, que habitaria entre os homens e faria de sua própria cruz o altar eterno, onde a inimizade é desfeita e a promessa encontra seu cumprimento. O capítulo nos deixa diante da pergunta espiritual: caminharemos como Esaú, que possui terras, mas não promessa? Ou como Jacó, que vive em tendas frágeis, mas erige altares ao Deus eterno? Pois só em Cristo, o altar vivo e a paz perfeita, a reconciliação definitiva é selada, não apenas entre irmãos de sangue, mas entre povos dispersos, tornando-se todos um só rebanho debaixo do bom pastor.